Afinal, Tito 2,11, ele refuta a doutrina da eleição e da predestinação? É isso que eu quero tratar com você hoje aqui, analisando este texto, estreando no meu canal o Vida e Teologia. Fique ligado! Tito 2,11 diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Há alguns dias, vi pelas redes sociais um pregador dizendo que em sua mensagem ele iria refutar toda a doutrina calvinista da predestinação. Logo em seguida, ele recitou o texto de Tito 2,11, dizendo que só com este texto ele refutava toda a doutrina da eleição e da predestinação. Será que refuta mesmo? Porque se nós prestarmos a atenção nos textos anteriores a este versículo, nós podemos perceber que Paulo trata a questão da salvação falando primeiro dos homens idosos, depois das mulheres idosas, logo em seguida dos moços e depois dos escravos. Após direcionar estas palavras do verso 1 ao 10, no verso 11 ele começa dizendo porquanto, no grego gar, que poderíamos dizer ou traduzir como porque. Como temos neste início do verso 11 uma conjunção, nós precisamos olhar para tudo que Paulo escreve antes disso, dos versos 1 ao 10 do capítulo 2. Paulo não fala da salvação a toda a humanidade, mas sim de todas as classes de homens, idosos, moços, servos, letrados e iletrados, gregos, judeus, brasileiros, americanos. Todos precisam da salvação. Entretanto, Paulo não está afirmando que todos serão salvos, mas que a salvação se manifestou a todas as classes de homens, ou seja, para alguns, os eleitos. Se Paulo estivesse incluindo toda a humanidade neste texto, nós poderíamos dizer que ele estaria sendo universalista, excluindo toda a existência do inferno. Mas na verdade, se nós lermos este texto, percebemos que ele não está falando de forma universal, mas de todas as classes de pessoas. Um outro detalhe importante deste texto, e que pode ser mencionado a respeito da carta de Paulo a Tito, é como ele inicia esta epístola, dizendo lá em Tito, no primeiro versículo do capítulo 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Eleição é a escolha de Deus daqueles a quem Ele salvaria. Que Deus escolheu a quem Ele salvaria é um tema comum das Escrituras. O decreto eterno de Deus é todo abrangente e a salvação também vem de acordo com o seu propósito gracioso. Aqueles a quem Deus salva são aqueles a quem Ele escolheu para salvar. A salvação é um favor que Ele concedeu a alguns e não a outros. Ele escolheu em amor, de acordo com o seu sábio propósito, e não por causa de qualquer consideração dos próprios eleitos. A eleição é de acordo com a graça de Deus, e suas razões são encontradas somente em Deus. Quanto a isso, aqueles que verdadeiramente se arrependeram de seus pecados e que pela fé creram em Cristo como seu Senhor e Salvador, encontrando a remissão e perdão dos pecados, podem descansar na segurança de que foram alvos da graça irresistível do Senhor. A respeito da eleição, comentando o texto de Efésios capítulo 1, versículo 4, que diz assim como Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, Calvino, ele diz o seguinte: o fundamento e a causa primeira, tanto de nossa vocação como de todas as benesses que recebemos de Deus, são aqui declarados como sendo sua eterna eleição. Caso se pergunte sobre a razão pela qual Deus nos chamou ao usufruto do Evangelho, porque diariamente nos outorga tantas bênçãos e porque nos abre a porta do céu, a resposta se encontrará constantemente neste princípio, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, concluindo,
O texto de Tito 2,11 não refuta em nenhum momento a eleição e a predestinação, mas concorda com o plano salvífico revelado aos eleitos de Deus por toda a sua palavra. Esta é a mensagem de que Tito 2,11 ele em nenhum momento refuta a doutrina da eleição e da predestinação, mas que está de acordo com todo o plano eterno de Deus revelado nas Escrituras. Que Deus te abençoe e até o próximo Vida e Teologia.